A guerra no Oriente Médio afeta também o futebol. A Austrália vai conceder asilo a 5 jogadoras iranianas que participam da Copa da Ásia no país. Essa medida vem após um apelo de Donald Trump. Vamos então direto para Washington conversar com a Mariana Jangiacomo novamente, que tem atualizações sobre essa história. Boa tarde novamente, Mari. Oi, Débora, boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos. Débora, só para explicar então o que aconteceu. A Copa da Ásia de futebol feminino está acontecendo lá na Austrália. Jogadoras da seleção do Irã fizeram um protesto no jogo de estreia ao não cantar o hino do Irã. Elas não falaram, na verdade, que se tratou de um protesto, mas ficaram quietas e isso foi interpretado como um protesto no Irã. Esse ato das jogadoras de não cantarem o hino antes da partida. E aí fontes afirmaram que elas começaram a receber ameaças, inclusive ameaças para as famílias delas que estão lá no Irã. E no outro jogo que aconteceu na quinta-feira, foram obrigadas, então, segundo essas fontes, a cantar o hino nacional iraniano. Elas deram entrevistas dizendo que estavam muito preocupadas com a situação do país. E isso trouxe a preocupação sobre elas. O Irã foi eliminado do campeonato agora no domingo, perdeu para as Filipinas, então as jogadoras teriam que voltar para o Irã. E aí, claro, houve essa preocupação, muita gente se perguntando sobre se seria seguro para elas voltarem para o Irã ou se elas poderiam ser punidas pelo regime, um regime que tem métodos de repressão muito cruéis, principalmente contra mulheres, como o mundo sabe. Então havia essa preocupação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi às redes sociais para dizer que permitir que elas voltassem ao Irã seria um erro humanitário. Donald Trump, claro, falando aí nesse contexto, né, da guerra que está acontecendo agora, da guerra com o Irã. E disse que iria pedir para o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, conceder um visto humanitário para que elas ficassem no país. Disse também que se a Austrália não deixasse as jogadoras ficarem lá, ele deixaria que elas viessem para os Estados Unidos. E aí agora a Austrália anunciou que vai dar o visto pelo menos para 5 jogadoras. Foi a confirmação que tinham pedido o abrigo na Austrália depois de todo esse caso. Então essas jogadoras receberam esse visto humanitário, podem ficar agora na Austrália e tudo isso acontece, claro, em meio a esse contexto da guerra com o Irã, né? Elas começaram a jogar na Copa da Ásia justamente no começo da guerra, quando os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. E aí, com toda essa repercussão, conseguiram então agora ficar na Austrália. Débora e Yuri. Mariana Jangiacomo, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez, falando conosco ao vivo de Washington.